Meu querido, eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, a abrir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lá no versículo 42. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Nós vamos ler até o final do capítulo, no versículo 47. Diz assim o texto: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Deus. Fala conosco nessa noite, que o nosso coração esteja aberto e sensível à voz do teu Espírito Santo, que nós possamos sair daqui, ó Deus, entendendo um pouco mais sobre aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, Deus, para ser igreja, né, nesse país, nessa cidade onde a gente foi colocado pelo Senhor. Nós te louvamos pela fé, em o nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. É algo simples, mas é algo que Deus tem falado ao meu coração já nos últimos meses. No início do ano, nós tivemos, não sei se você vai lembrar, nós tivemos aqui uma semana de oração, né, sobre a nova sede. E aí eu anotei aqui que o que aconteceu, que eu vou contar, foi no dia 15, que se eu não me engano foi no primeiro dia, acho que dia 15 de janeiro era uma segunda-feira. Nós estávamos aqui orando, né, em prol da nova sede, que está chegando em nome de Jesus, amém? Nós somos aqueles que creem, né? Não importa o que a gente está vendo, a gente está crendo e está chegando em nome de Jesus. Enfim, nós estávamos aqui orando, todos nós, os pastores estavam orando. E aí, se eu não me engano, a última pessoa que orou foi o pastor Rodrigo. E no meio da oração dele, ele falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ele disse assim: nós carregamos o nome do Senhor. Eu anotei essa frase nesse dia e Deus veio falando comigo desde então. Porque a palavra diz, né, no Antigo Testamento, em alguns momentos, chama Deus de Jeová Nissi, né, de que Ele é a nossa bandeira. E quando eu ouvi essa frase de que nós carregamos o Senhor, a imagem que veio na minha cabeça é mais ou menos isso. Como se enquanto a gente estivesse andando pela rua, fazendo as coisas que a gente faz no nosso dia a dia, como se nós estivéssemos carregando uma bandeira e que nessa bandeira estivesse o nome do Senhor. E Deus tem falado isso comigo, porque carregar o nome do Senhor me remete também a como se o Espírito Santo marcasse a gente com o nome do próprio Deus. E aí as pessoas olhando para a gente na rua, né, em geral, não sabe se a gente é cristão ou não, né, não vê se a gente é cristão, a não ser que a gente esteja com uma Bíblia. Mas a questão é que o reino espiritual sabe que há em nós uma marca. Então, essa coisa de carregar o nome do Senhor é muito forte, é muito potente, porque naturalmente faz uma diferença significativa na nossa vida, em termos pessoais, de ser bênção para nós. Né? A gente falou aqui agora há pouco de que onde o Senhor está, as coisas mudam, as coisas se transformam. Então, quando nós carregamos o nome dEle, está sobre nós alegria, paz, vida, né? Nós temos saúde, nós temos prosperidade, tudo isso está sobre nós. Mas a verdade, queridos, é que carregar o nome do Senhor também traz sobre nós uma responsabilidade. Porque, como eu disse agora há pouco, né, o reino espiritual nos vê com esse nome marcado em nós. E ainda que as pessoas ao nosso redor não saibam, o céu e o inferno sabem. E isso é o suficiente para que a gente tenha muita responsabilidade no que a gente carrega. Mas eu queria ver com você, para ficar um pouco mais tangível isso que a gente está falando, o que a palavra diz, né, sobre nós carregarmos o nome do Senhor. Você pode abrir sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 20. Segunda Coríntios 5, 20, o texto diz assim. Estou ouvindo o barulho da Bíblia, glória a Deus, tem Bíblia de papel. O pastor Hélio não brigar depois, gente. Vamos lá, em Bíblia de pastel. De pastel, ó, de papel. É que eu adoro pastel, gente, acho que é isso. Bíblia de papel, pelo amor de Deus. Ah, Jesus. Vamos lá.
Diz assim, capítulo 20, Jesus, perdi tudo, versículo 20, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Só esse texto. A palavra diz isso aí, somos embaixadores de Cristo. Queridos, é isso, aonde a gente vai, a gente representa Ele. Aonde a gente vai, a gente leva Ele conosco. Quando o embaixador está em outro país, quando ele está em ofício em outro país, porque o embaixador ele também pode estar em ofício dentro do nosso país, lá em Brasília, quando ele está em outro país e uma autoridade do país onde ele está alocado quer falar com o nosso país, quer interagir, fazer algum tipo de negociação, ele procura esse embaixador, porque esse embaixador representa aquela nação naquele lugar. Então, onde a gente está andando, a gente está levando ele para qualquer lugar. E como eu disse, é um privilégio, é uma responsabilidade. E assim, ser embaixador de Cristo no lugar onde você está, significa que você é o ponto mais próximo de Deus para as pessoas que estão ao seu redor. Você tem noção da responsabilidade que isso é, do prazer e da alegria que isso é. Eu não quero, quando eu falar de responsabilidade aqui, eu não quero que você fique com medo, fique com um peso sobre você. Olhe para essa responsabilidade como um privilégio de saber que aquele que criou todas as coisas, escolheu a gente para carregar o seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Os anjos podiam estar aqui carregando o nome dele, mas somos nós, a igreja, que carrega o nome dele. Então, a todo momento que eu falar sobre responsabilidade, não olhe para isso como um peso, mas como um privilégio de ser usado por aquele que criou todas as coisas. Então, é isso, assim, nós somos o ponto de contato mais próximo com Deus. Eu estava conversando com a Patrícia ali agora, ela estava me contando uma situação sobre a vida dela, de uma pessoa do trabalho dela, e a pessoa falou para ela assim, nossa, parece que eu estou rodeada de crente o tempo todo. É isso que Deus vai fazendo, Deus vai colocando pontos de contato em volta das pessoas, até que chega uma hora quando você vê, tem muito crente em volta de você. Eu até falei para ela, olha, essa pessoa tem que saber que isso deve querer dizer alguma coisa, né? Tem crente aberto ali orando, falando, alguma coisa, Deus está ali, já mostrando que essa pessoa precisa se render, enfim, entregar o seu coração. Então é isso. Nós somos aquilo que aproxima as pessoas de Deus. E tem uma frase que é meio clichê assim dentro da igreja, mas é verdade, que nós somos a Bíblia que muita gente vai ler por aí, Nós somos os versículos vivos andando por aí, porque a Bíblia não é um conceito, o relacionamento, o pastor Hélio sempre fala isso, o relacionamento com Deus ele não é um conceito, ele é uma experiência, Mas a palavra, ela se torna viva conforme a gente vai praticando ela no nosso dia a dia. Então, nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo, nós somos embaixadores de Cristo. Eu queria que você voltasse algumas páginas aí, em 2 Coríntios ainda, no capítulo 3. Nós vamos ler mais um versículo, no capítulo 3, o versículo 3 também. Diz assim, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Então, nós somos embaixadores, por isso nós carregamos o nome dele, mas a palavra também nos diz que nós somos cartas. Em outras versões, se eu não me engano, diz que são cartas vivas. E o interessante é que se você pensar, uma carta, em geral, ou ela dá uma notícia, ou ela conta uma história. Quando a gente recebia a carta, muito tempo atrás, que hoje em dia nem e-mail mais a gente recebe, só o WhatsApp com mensagem desse tamanho escrito, ou com áudio de 8 minutos, que é podcast. Então, a gente não recebe mais esses textos, mas a carta geralmente tem esse objetivo, ou dar uma notícia, ou contar uma história. E aí o que Deus estava me mostrando nesse texto é que é assim que nós somos também na vida das pessoas. A nossa vida conta para as pessoas a nossa história, e isso revela a Deus. Porque você conhece a sua história, eu conheço a minha, eu não sei o que você já viveu, eu não sei de onde Deus tirou você, eu não sei as experiências que você teve antes de conhecer ao Senhor, mas você sabe, e ninguém melhor do que você para contar para as pessoas ao seu redor essa história. E cada vez que você conta essa história, você revela a Deus para as pessoas. Sabe aquela coisa, a pessoa se converte e quem está em volta fala assim, mas você não era assim, o que aconteceu com você? Você fazia assim, você tal coisa, você vivia de tal jeito, você ia em determinados lugares, você falava de uma determinada maneira, o que aconteceu? E aí a tua vida contando a história de quem Deus é para a vida dessa pessoa. Ou seja, a palavra diz que o próprio Espírito vai escrevendo a nossa história no nosso coração e essa história vai revelando Deus para as pessoas. E esses são 2 exemplos do que a palavra fala de como nós carregamos o nome dele. Nós somos embaixadores, nós os representamos, mas nós também somos um pouco daquilo que Deus está fazendo na história. Porque não se engane, nós vamos falar um pouco disso ao longo do caminho, você não está isolado do que Deus está fazendo no mundo. Você não está à parte disso. A sua vida não é menor do que nada do que Deus está fazendo por aí. Você é parte do plano de Deus para a humanidade. Ainda que hoje você só viva aqui, não tenha contato com muitas pessoas, mas Deus tem algo para fazer na sua vida e através da sua vida, amém?
Então nós precisamos crer nisso, que nós levamos o nome dele. Eu quero que você volte lá em Atos 2, onde a gente estava, que a gente vai ler alguns versículos aí. E eu acho o livro de Atos interessante, porque, como o nome dele mesmo diz, é o livro de Atos dos Apóstolos, né? A narrativa do texto, quando Lucas escreve, ele obviamente está mais focado nos apóstolos e naquilo que Deus fazia por meio da vida deles. Então a gente vai lendo todos os capítulos, a gente vê as experiências, né, as curas, as manifestações de milagres que eles viviam. Mas o interessante é que a gente pode notar que, embora o objetivo central do texto, né, do capítulo, do livro como um todo, seja apresentar aquilo que Deus estava fazendo através da vida dos apóstolos, Deus não esconde a igreja, né? A igreja está presente em todo momento, né? Eu separei alguns lugares aqui que a igreja aparece, aqui no próprio capítulo 2, como a gente acabou de ver, a igreja aparece representada, e aí quando eu falo igreja, obviamente, né, são os cristãos que não eram os apóstolos. Ela aparece no capítulo 2 em Pentecostes, ela aparece aqui nesse pedaço que nós falamos, contando de como ela estava vivendo, de como ela estava se comportando. Ela aparece no capítulo 4, mais uma vez também, falando que o coração era um só, que a mente era uma só. Ela aparece no capítulo 6, quando eles escolhem os homens que vão servir as viúvas, e dentre eles Estevão, que vai ser o primeiro mártir da igreja, né? E eles estão ali, os próprios apóstolos dizem que eles estão escolhendo aquelas pessoas para que eles se dedicassem ao ensino da palavra, à pregação, mas para que a igreja continuasse funcionando, essas pessoas que eram cheias do Espírito Santo, embora não fossem os apóstolos, mas cheias do Espírito Santo, iriam continuar o trabalho. E o último exemplo, ela aparece no capítulo 12 também, quando Pedro é libertado, né, milagrosamente da prisão, e a palavra diz que a igreja estava orando enquanto aquilo acontecia. Então, embora o foco seja os apóstolos, a igreja estava ali a todo momento, né? A Bíblia faz questão de mostrar que havia ali uma igreja viva, uma igreja atuante, participativa. Esses versículos que a gente leu mostram exatamente isso. Esses momentos em que a palavra fala da igreja, eu acredito que é aquilo que nós precisamos para o nosso tempo. Nós temos ouvido o nosso pastor Hélio falar que nós estamos na geração do fim, que nós somos a igreja do fim. E essa igreja do fim precisa ser como a igreja do início, como a igreja onde tudo começou, que era uma igreja forte, uma igreja pujante, cheia do Espírito, que vivia manifestações do Espírito Santo. E isso é o que nós precisamos para esse tempo. E eu queria ver com vocês alguns pontos aqui que Deus me falou, que são necessários para que nós sejamos essa igreja que vai encarar os fins do tempo com vitória, com vigor, com força, para cumprir o propósito que Deus tem para a nossa geração, amém? O primeiro deles, a primeira coisa, né, que nós temos que ter no nosso coração é que o Senhor conta conosco. E isso parece alguma coisa muito simples, mas não é. Por que eu estou falando isso? No versículo 42, diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Aí no 43 vai destacar no 42 dizia que a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Depois no 43 é que vai dizer que os apóstolos realizavam maravilhas e sinais. Ou seja, a Bíblia deixa claramente que havia uma autoridade espiritual específica para os apóstolos. Eles eram usados em maravilhas, em sinais, e eles estavam levando o evangelho adiante, pregando, alcançando outras regiões, como foi o caso de Pedro. Ou seja, Deus separou, né, atividades específicas para eles. Jesus escolheu 12, e esses 12 foram escolhidos com um propósito específico. Então, Deus tinha alguma coisa específica para ele, mas para eles lá, né? Mas a questão é que hoje, gente, a gente não pode cometer o erro de transferir a nossa responsabilidade enquanto igreja para aqueles que são os pastores e líderes do nosso tempo. Porque essa igreja não fazia isso. E aí, eu não quero que você me entenda mal, eu não quero de forma alguma diminuir o valor que os homens de Deus que nos lideram, que são pastores, que são grandes homens de Deus na nossa cidade, no nosso país, ou em qualquer lugar do mundo, eu não quero diminuir a importância deles, assim como eu não quero diminuir a importância dos apóstolos. Eles são fundamentais, eles são levantados por Deus para semear na nossa vida, né? Para edificar a igreja, né? A palavra diz que existem os 5 ministérios e eles são usados sobre a nossa vida. Mas o fato de Deus ter algo específico para a vida deles não pode diminuir a nossa vida enquanto responsabilidade no reino de Deus. Porque o Senhor conta com todos nós. O Senhor os chamou para edificar a igreja. Essa igreja somos nós. E nós, edificados, preparados e fortalecidos, vamos carregar o nome do Senhor por onde nós estamos. Você entende isso que eu estou falando?
Não é uma questão de quem é melhor ou quem é pior, não é uma questão de quem é maior ou quem é menor. É uma questão de papéis diferentes no reino, mas que todos os papéis se complementam para realizar o plano de Deus na história. Por isso que eu falei que você não está à parte. Por isso que eu falei que você não está fora daquilo que Deus está realizando por aí. O papel dessas pessoas é fundamental para edificar a igreja, né? Nem todos vão ser chamados para ser pastores, mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, etc. Mas todos são chamados para serem embaixadores e para serem cartas vivas aonde nós formos. Todos são chamados para pregar o evangelho em todo e qualquer lugar. E aí, quando eu falo pregar o evangelho, não é só você ir para a rua efetivamente pregar verbalmente, mas é pregar o evangelho com a sua vida. Deus nos colocou nos lugares onde nós estamos, nas famílias onde nós estamos, nos lugares em que nós vivemos, para que nós possamos exercer o papel de embaixador e cartas vivas onde nós vivemos. E essa é uma responsabilidade que Deus tem para nós. Então, querido, eu queria te convidar a não fugir disso, a não se colocar num lugar menor. Não deixe o inferno dizer para você que você é menor, que talvez você não tenha conhecimento bíblico suficiente. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. A palavra diz em João 14, no versículo 26, que o Espírito nos ensina todas as coisas. Se você não sabe, se você não conhece, se você ainda não entende tudo, não tem problema. O Espírito Santo está aí para isso. Ele vai te ensinar, ele vai tirar dos teus olhos aí qualquer coisa que seja, né, difícil de entender o texto bíblico. Ele vai revelar para você aquilo que você precisa entender. E não só isso, ele pode te capacitar até para explicar um texto que você nem entende direito. Você crê nisso? Porque a palavra é dele, o Espírito é dele. Então, assim, se alguém te perguntar alguma coisa no trabalho que você não sabe responder às vezes, ou fala que não sabe e fica tranquilo, mas se Deus colocar algo no seu coração, pega a Bíblia lá, vai ler, dá uma conferida, né, gente? Porque às vezes pode ser da nossa cabeça e a gente pode passar vergonha. A ideia não é essa. Mas, assim, creia que o Espírito Santo pode te usar no teu conhecimento, da sua forma. Tá? Não menospreze a tua vida cristã, não menospreze a tua experiência com Deus. Deus não usa só grandes homens e mulheres de Deus. Deus usa pessoas que têm um coração nele. Deus usa as pessoas que se colocam diante dele para ser usadas e disponíveis. A gente viu, eu comentei sobre Estevão. Estevão foi o primeiro mártir da igreja e ele servia a mesa. Ele não era aquele que estava fazendo grandes viagens missionárias pelaquela região. Ele era o cara que servia as mesas, que servia as viúvas. E foi ele o primeiro a morrer por Cristo. Nós vivemos num país livre, né? Graças a Deus não precisamos entregar a nossa vida para morrer por Cristo, mas nós podemos viver por Ele, e é isso que Deus espera de nós, amém? Então essa é a primeira coisa, querido, guarde no seu coração, o Senhor conta conosco, não fuja dessa responsabilidade, não tenha medo, porque o Espírito Santo é com você e vai te capacitar para pregar o Evangelho como for e para quem for, amém? Segunda coisa que eu queria ver com você, Jesus usa pessoas comuns. Lá no versículo 46, diz o seguinte: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que eu acho interessante, querido, é que quando a gente vê lá no versículo 43 e fala dos apóstolos, diz que eles realizavam maravilhas e sinais. E quando fala dos outros cristãos, diz que eles repartiam o pão, que eles faziam refeições juntos, que eles estavam em comunhão, que eles se reuniam no templo. E aí você fala assim, cara, maravilhas e sinais, partiu o pão, refeição. Você fala assim, pô, tem uma diferença enorme nisso. Mas eu acho isso maravilhoso, porque Jesus está mostrando aqui para nós na palavra que as atividades comuns da igreja são poderosas no reino de Deus. Que você não precisa estar pregando a palavra em cima de uma plataforma, que você não precisa ser do ministério de louvor, que você não precisa ser de nenhum desses ministérios que fisicamente, visualmente, aparentemente aparecem mais, né, para ser usado por ele para viver uma vida cristã genuína. Isso é maravilhoso, querido, porque pensa comigo, eles estavam aqui reunidos, mas pelo menos o texto não diz que eles estavam o tempo todo reunidos. Eu não sei se você já teve essa impressão, mas em algum momento eu tive essa impressão de que parecia que todo aquele que se convertia na igreja de Atos entrava para o ministério integral e vivia só dentro da igreja, fazendo as coisas da igreja. E isso não faz o menor sentido se você pensar, porque na primeira pregação de Pedro, aí no próprio capítulo 2, a palavra diz que 3.000 pessoas se convertem. Naquela época, naquela região, a população não era tão grande como a gente vê hoje aqui no Rio, né, com 8 milhões, acho que é 8, 9 milhões de pessoas que a gente está agora. Não era uma população tão enorme assim. Então você imagina se de uma hora para outra 3.000 pessoas parassem de trabalhar, parassem de produzir e fossem apenas viver uma vida de, entre aspas, ministério integral.
Não era isso que acontecia. Essas pessoas eram pessoas comuns. Elas trabalhavam, aqueles que tinham uma situação financeira melhor, eles estudavam, eles compravam, vendiam, eles trabalhavam na área rural, eles eram carpinteiros, eles eram artesãos, enfim, uma série de atividades normais do dia a dia. E essa era a igreja poderosa de Atos, que vivia maravilhas. E aí, querida, a minha pergunta é: que diferença há entre essa igreja e eu e você? Nós somos pessoas comuns e normais, e são essas pessoas que Jesus está procurando. Você não precisa ser especialmente maravilhoso para que Jesus use você aonde você estiver, querido. Deus está chamando pessoas comuns, simples, do dia a dia, que têm a sua rotina e que ainda assim carregam o nome dele por aí. Pregam o evangelho com a sua atitude, com o seu trabalho. Querido, às vezes a gente fica se preocupando muito em que a única forma de pregar o evangelho é sair por aí pelas praças e pela rua. E glória a Deus se você pode fazer isso e se o Espírito Santo te direcionou a isso. Mas o que eu quero te incentivar essa noite é pregar o evangelho com o teu trabalho. O que eu quero te convidar é pregar o evangelho chegando no horário, no teu trabalho, entregando o melhor trabalho que você puder, que te é pedido. Se você é um prestador de serviço, chegando na casa das pessoas ou nas empresas e prestando o melhor serviço que você pode fazer, sendo o melhor funcionário, ainda que você tenha o pior chefe. Você entende isso, querido? São essas coisas pequenas que a gente, como ser humano, não costuma dar valor, se você pensar bem. A gente costuma olhar para essas coisas e achar que isso não faz a menor diferença. Mas o reino, querido, ele é feito de pessoas comuns, com vidas comuns, com situações comuns. E talvez você possa pensar que na sua vida comum, na minha vida comum, você esteja vivendo algum problema, alguma dificuldade, e que isso não valida você para falar sobre o que Deus pode fazer pelo problema que você está vivendo. Deus me pediu para dizer para você hoje que você é importante no plano que Ele tem nessa terra. A tua vida importa. A tua vida importa para Ele como Pai, mas a tua vida também importa para Ele como Deus que está conduzindo a humanidade ao céu. Na verdade, a igreja ao céu, mas conduzindo a humanidade a Cristo. A tua vida importa para tudo isso. Você não está à parte disso, querido. Só que é justamente porque a tua vida importa que o teu problema já tem solução nele. Quando nós carregamos o nome do Senhor, como nós pregamos o Evangelho com a nossa vida, meu irmão, a gente não precisa mais se preocupar, porque Ele é o galardoador, Ele é aquele que presenteia, Ele é aquele que entrega, porque Ele não quer que a sua vida jogue contra a palavra que você está pregando. Ele não quer. Então, se você está vivendo uma dificuldade, creia e tenha certeza que ela tem dia para acabar. Ela é temporária. Então, assim, você vai poder pregar sobre prosperidade, ainda que hoje você não tenha R$1 no seu bolso. Você vai poder pregar sobre saúde, ainda que você ou alguém da sua família esteja enfrentando um momento muito difícil nessa área. Você vai poder pregar para famílias que aquele que está perdido na família, seja um filho, um marido ou uma esposa, vai se entregar a Jesus, porque você vai ver a tua casa vivendo essa experiência, querido. Creia nisso, porque a tua vida importa. Deus vai resolver o que for necessário para que você glorifique ao nome dEle em tudo o que você faz, para que a tua vida celebre ao nome dEle. Você crê nisso, querido? Nós importamos, querido. Os apóstolos e a igreja de Atos viveram o tempo que eles tinham. Isso é uma coisa que Deus também tem colocado muito no meu coração. Esse é o nosso tempo, igreja. Esse é o nosso tempo. O Senhor não conta mais com esse povo daqui que está aqui na palavra, não. A gente vê histórias maravilhosas aqui que são exemplo para nós. Essas palavras são o próprio Deus ensinando a nós como nos relacionarmos e como vivermos o Evangelho no nosso dia a dia. Mas o Senhor conta comigo e com você hoje. É o nosso tempo, é o nosso momento. E o que a gente vai fazer com isso? O que a gente vai fazer com isso, meu amigo? É isso que eu te pergunto. Porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. A igreja evangélica tem crescido no Brasil, mas a igreja do Senhor não cresce na mesma proporção que a igreja evangélica cresce no Brasil. A gente vê pelos testemunhos que a gente vê aí fora. Então, querido, Deus está chamando pessoas para assumir a responsabilidade do seu tempo, da sua geração, para fazer a diferença nesse tempo. Nós temos crido e sabemos, em nome de Jesus, que esse é o tempo do fim, que nós somos a geração do fim. Mas, querido, ainda dá tempo de ser relevante no reino de Deus, de fazer a diferença, porque crianças ainda estão nascendo, e se crianças estão nascendo, novas gerações estão surgindo. E nós temos um legado para deixar. E o que nós vamos fazer com o nosso tempo? Essa é a pergunta que Deus tem me feito, e eu tenho tentado me colocar diante dEle para pedir que Ele me ensine a como fazer isso, e é isso que eu quero convidar você também. Busque no Senhor aprender como viver de forma intencional o Evangelho. Porque esse é o nosso tempo, querido, e quando nós chegarmos lá em cima,
nós seremos cobrados por Ele em amor. E o que Ele quer é que a gente entregue o nosso tudo, o nosso melhor, mostrando para Ele: olha, eu fiz tudo o que você me pediu para fazer. Eu fiz o meu melhor, eu entreguei o meu coração e no meu tempo eu fui relevante na casa que eu vivo, na família que eu estou, na rua que eu estou, na cidade que eu estou, com o dinheiro que você me deu, com o carro que você me deu, com a casa que você me deu, com aquilo que você me deu, eu fiz o meu melhor. E é isso que o Espírito espera de nós, queridos, que nós façamos o melhor com aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Meu irmão, minha irmã, eu sei que isso parece, como eu disse, uma responsabilidade grande, e só que isso é motivo de alegria. Agora é a nossa vez, é o nosso tempo de vivermos maravilhas e sinais. Amém? Ainda que a gente não, se você ainda não viu uma coisa grandiosa e maravilhosa, crê, querido, que o Espírito Santo falar no teu espírito é extraordinário, é maravilhoso. Ouvir o Criador por si só já é maravilha e sinal, querido. Mas nós veremos muito mais coisas, porque nós cremos naquilo que o Senhor tem para a igreja do fim, amém? Então guarde isso no teu coração. O Senhor está buscando pessoas simples. Deus nos chama a viver uma vida simples e cotidiana, mas que seja extremamente intencional. Sabe, o pastor Hélio fala muito isso, e eu tenho visto como Deus tem mudado a minha vida nisso. Acorda de manhã e lembra que você é uma nova criatura. Sabe, ativa o teu homem interior, como ele fala, sabe, e declara mesmo verbalmente: olha, eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eu tenho a mente de Cristo, eu tenho uma vida abundante dentro de mim, e eu vou viver esse dia na plenitude do Espírito, no poder do Espírito Santo. Isso vai mudar a nossa vida, isso vai mudar a nossa história, e isso vai mudar a história das pessoas que estão ao nosso redor. Seja simples, seja normal, mas seja intencional e poderoso no Espírito Santo, amém? O último ponto diz o seguinte: quando nós vivemos genuinamente como igreja, o Senhor acrescenta as pessoas que vão crendo. Lá no versículo 47, nós lemos isso, que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E o legal desse ser o último versículo dessa parte é que o versículo anterior diz o que a gente acabou de ler, que a igreja estava unida, que ela fazia refeições juntos, que havia sinceridade de coração, que eles viviam em alegria. No capítulo 4, você não precisa abrir, mas diz também que da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Vocês percebem que havia aqui um ambiente de comunhão, um ambiente em que não há maiores e melhores, ou piores, ou inferiores, um ambiente em que todos nós somos iguais, vivemos em família, repartimos aquilo que temos. Esse, querido, é o ambiente propício para que Deus haja e Deus acrescente pessoas. Você entende que Deus não vai trazer um novo convertido para um lugar que tem bagunça, para um lugar que tem divisão. Como eu falei, a gente sabe que tem muitas igrejas crescendo por aí, mas muitas delas estão crescendo na força do braço. O Senhor vai acrescentando pessoas num lugar onde já existe uma igreja que é viva, que se ama, que vive em comunhão. Queridos, a igreja não é um lugar de divisão. A igreja não é um lugar de competição. Ao longo dos anos, a competição tem destruído a igreja, tem destruído os planos, às vezes, que Deus tem para um lugar, porque pessoas têm competido entre si, pessoas têm disputado por cargos, por lugar para aparecer, por ser visto e notado, e isso não é a igreja que o Senhor nos mostra. A igreja, meu irmão, é um lugar de comunhão, é um lugar de entrar e se tornar igual, ainda que com diferenças de personalidade, de pensamentos, de temperamentos. Com o tempo, Deus vai ajustando a gente, Nem sempre é fácil, às vezes é tranquilo, às vezes não é, mas o Senhor vai ajustando a gente e colocando a gente junto, para que nós possamos nos tornar um só. Jesus falou que a igreja seria conhecida pelo amor entre as pessoas. Pelo amor, querido. A igreja não seria conhecida pela pregação apenas, ela não seria conhecida pelas maravilhas e os milagres, ela não seria conhecida pelas coisas maiores que nós faríamos e fazemos em nome de Jesus, ela seria conhecida pelo amor entre nós. Queridos, eu creio que a nova sede que o Senhor tem para nós não é um novo prédio, mas é um novo tempo para a nossa igreja. Você crê nisso? Eu creio plenamente que é um novo tempo para a nossa igreja, só que um novo tempo pede cristãos maduros. Um novo tempo pede uma igreja ainda melhor do que se já viveu até aqui. E nós não estamos num lugar ruim de forma alguma, mas a vida do justo é como a luz da aurora, tem que ser crescente, tem que avançar. Tudo aquilo que a gente já faz de bom e de melhor nesse lugar, querido, terá que ser ainda melhor, ainda maior no lugar para onde Deus vai nos levar.
Um lugar maior é um lugar para fazer mais, para alcançar mais, para receber mais de Deus e entregar mais de Deus para as pessoas. Não é apenas um lugar, querido, é uma posição espiritual e é um novo tempo. E Deus está nos conduzindo para lá. Às vezes o culto aqui fica cheio, a gente fica apertado, mas, querido, é bom para a gente ir se unindo, para a gente ir sentindo um ao outro e ficar todo mundo junto. Nós somos o rebanho dele. E o rebanho, ele precisa andar junto, porque se o rebanho não andar junto, uma ovelha a outra não vai ouvir a voz do pastor. E essa voz que não ouve a voz do pastor, ela se afasta do rebanho. Nós somos o rebanho do Senhor, querido. E eu creio plenamente que está para chegar um tempo novo para nós, que o Senhor está anunciando, que o Senhor está mostrando, mas isso vai requerer mais de nós. Como eu disse, uma igreja maior, ela vai precisar de mais trabalho, ela vai precisar de mais gente, a gente vai precisar de mais gente no somar, a gente vai precisar de mais gente para fazer tudo o que acontece dentro da igreja. E o Senhor não conta, nesse momento, só com aqueles que virão, o Senhor conta comigo e com você. Os que virão, virão, e o Senhor acrescentará. Mas o Senhor acrescentará numa igreja forte, viva, comprometida, de pessoas que se amam, de pessoas que se doam uma para as outras, de pessoas que se submetem umas às outras. Porque às vezes a gente tem dificuldade, né, querido? Porque quando é o pastor que é o líder do ministério, é mais fácil, parece, né? Quando é ele que lidera, a gente se submete mais fácil. Mas quando às vezes é um irmão igual a nós, parece que tem alguma coisa aqui dentro que é como se ele não fosse... Como a gente às vezes tem, a nossa carne às vezes tende a achar que o pastor é maior que nós, é como se o líder que não é pastor não fosse tão bom quanto um pastor. E isso não é uma verdade, querido. Isso não é uma verdade, querido. Uma igreja que vai viver bem sucedida no fim dos tempos é a igreja que o Senhor vai levantar para essa nossa nova sede. É uma igreja de pessoas que se submetem umas às outras, independentemente do cargo, independentemente da posição que ocupa. Essa é a igreja, querido. Porque o Senhor Jesus morreu por todos nós de forma igual. Então não há lugar para eu achar que eu sou melhor que alguém. E também não há lugar para eu achar que eu sou pior do que ninguém. O Senhor tem um novo tempo para nós. E quando nós vivermos cada vez mais como uma igreja genuína, responsável pelo reino, Ele vai cada dia mais acrescentar coisas sobre nós. Você pode dar um glória a Deus a isso? Aleluia. Aleluia, queridos, essa é a igreja. E aí uma pergunta que fica, né, é como que a gente faz para ser essa igreja, né? Porque eu estou falando aqui de ser uma igreja, né, que carrega o nome do Senhor, que é feita de embaixadores de Cristo, né? Como é que a gente, né, se torna essa igreja? O que a gente pode fazer de forma prática para isso no nosso dia a dia? E aí eu quero ler com você lá mais uma vez o versículo 42, que diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Querido, o texto começa por aí, porque esse é o segredo para nós. E aí parece muito simples, né? Perseverar em conhecer a palavra, em orar e em ter comunhão. Mas como eu falei, o evangelho é simples, o evangelho não é complicado. E para nós nos tornarmos essa igreja, é isso que faz a diferença. É a gente se dedicar com tudo que nós somos ao conhecimento da palavra, a buscar ler esse livro, fazer desse livro a nossa vida, nos debruçarmos sobre ele e conhecermos cada dia mais, porque a verdade é que às vezes a gente sofre coisas porque a gente não sabe o que Deus diz sobre essas coisas. Às vezes a gente pensa coisas sobre nós porque a gente ainda não conhece aquilo que Deus pensa sobre nós. Então, conhecer a verdade é fundamental para ser essa igreja relevante nesse tempo. Como é que a gente vai apresentar um Jesus que a gente não conhece direito? Como é que a gente vai expressar para as pessoas quem Ele é, se a gente não sabe aquilo que Ele diz sobre Ele mesmo? Então, querido, eu quero te incentivar a isso, se debruce sobre a palavra. Outra coisa simples, a oração. Queridos, mas é na oração que nós aprendemos a ser sensíveis ao Espírito Santo. Sabe, às vezes quando você é confrontado no teu trabalho, na tua faculdade, sobre alguma coisa que às vezes você não sabe como responder de imediato, e você precisa daquela palavra do Espírito Santo, quanto mais a gente gasta tempo em oração com o Senhor, mais Ele vai sensibilizando o nosso coração à voz dEle. E isso vai preparando a gente para esses momentos. Porque aí quando vier a voz, a gente vai saber que é Ele dando o escape, que é Ele dando a sabedoria, que é Ele dando a palavra que é necessária, e não apenas um pensamento que veio à nossa mente. A oração é um lugar que Deus trabalha o nosso coração. A oração, ela é um lugar que Deus trata a gente
para a gente começar a pensar mais no outro do que pensar na gente. Porque quanto mais a gente ora por nós ali, chega uma hora que o Espírito Santo ele começa a te constranger um pouquinho, né? Você fala, você já está um tempo aqui, né? Você está falando, estou aqui, estou te abençoando, vamos lá, estou te ouvindo. Mas você vai ficar falando só de você? Sabe, né? Às vezes a gente tem dificuldade de... Sabe aquela pessoa que só fala dela? A gente é assim orando às vezes. Imagina o Espírito Santo ouvindo a gente. E a gente só fala da gente, daquilo que a gente precisa, do nosso dia, do que vai ser amanhã, do que foi ontem, do que a gente está sentindo, do que a gente necessita. Se a gente não aguenta alguém que fala só de si mesmo, por que você acha que o Espírito Santo acha isso legal? Não é legal, gente. E não é o lugar onde Deus quer a gente. O pastor Hélio sempre fala isso. Nós estamos aqui por causa de outras pessoas. Mas o que a gente precisa aprender é que nós estamos no nosso momento de oração também por causa de outras pessoas. Enquanto a igreja orava, Pedro foi solto. A igreja provavelmente estava orando sobre várias coisas, mas ela não estava orando só sobre ela estava orando sobre Pedro, e Pedro foi solto, né? Então, assim, esse é o lugar onde Deus vai levar o nosso coração para o outro, onde Deus vai fazer a gente chegar aos pouquinhos e dobrar o nosso joelho, para quando daqui a pouco a gente está ali num tempo e a gente começar a se tocar, eita, não orei sobre mim, não pedi nada para mim. Esse é o lugar de oração que Deus quer. Sabe por quê, querido? Porque se eu fizer isso, eu vou estar orando por você, e se você fizer isso, você vai estar orando por mim. Então ninguém vai ficar descoberto de oração. Aí, entende que isso é retroativo? Isso vai se retroalimentando. Nós vamos orando uns pelos outros. Ninguém fica descoberto de oração. E a igreja vai crescendo, vai se fortalecendo. E a gente vai viver aquilo que Deus tem para nós nesse tempo, querido. Então, parece que é uma coisa simples, mas a oração é um lugar poderoso. E a comunhão, que a gente já falou um pouquinho aqui. A comunhão entre os irmãos faz diferença para o que o Espírito quer manifestar no meio de onde nós estamos. A comunhão fortalece os nossos laços e nos ajuda a saber como receber outros. Porque se nós não tivermos comunhão entre nós, se eu não souber lidar com você que já está aqui, que a gente já se conhece, que a gente já sabe o nome um do outro, eu não vou saber lidar com aquele que está chegando agora. E a gente sabe que quanto mais o tempo passar daqui para frente, a colheita vai ser cada vez maior. E a colheita vai vir com muitas pessoas que não parecem nada com a gente, que são pessoas que vivem coisas muito diferentes do que a gente já viveu. E o nosso coração precisa estar pronto para receber essas pessoas, assim como nós recebemos as pessoas que são parecidas conosco. Porque a verdade é que ter comunhão com quem é parecido com a gente é muito fácil, querido. Mas ter comunhão com quem é diferente de nós, exige de nós uma dedicação e um empenho. Então a comunhão também é fundamental. E por que na verdade isso é importante? Simplesmente porque a palavra está dizendo. A palavra estava dizendo que essa igreja era bem sucedida, porque ela perseverava em conhecer a verdade, ela orava e ela tinha comunhão. Então, queridos, essa é a chave para que a gente possa ser essa igreja nesse fim dos tempos, para que nós possamos ser relevantes, para que nós possamos tomar posse do nosso tempo e no nosso tempo fazermos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Você não está nessa vida a passeio só para ser abençoado pelo Senhor, querido. Embora a bênção que Ele vai depositar sobre a sua vida, vai pregar o nome dEle também. Mas há para nós uma responsabilidade, um privilégio de carregar o nome do Senhor adiante, de levar Deus à frente. O lema da nossa igreja é: levando você a uma vida cristã vitoriosa. O Senhor quer que a tua vida cristã, que a minha vida cristã vitoriosa, revele quem Ele é para as pessoas ao nosso redor. Você crê nisso? Para nós terminarmos, eu quero te convidar a abrir lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23. Colossenses 3, versículos 23 e 24. Diz assim o versículo 23: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo o Senhor, é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Só até aí. Querido, nós precisamos fazer tudo por Ele e para Ele. Por isso que eu falei, trabalhe para o Senhor, estude para o Senhor, faça a sua prova para o Senhor, tire a melhor nota que você puder para o Senhor,
Seja o melhor profissional que você puder, seja o melhor pai que você puder, melhor mãe que você puder, seja o melhor filho que você puder, seja o melhor servo na casa de Deus que você puder, porque, querido, tudo isso que a gente faz, a gente carrega o nome do Senhor adiante. O Evangelho vai continuar crescendo na face da terra até o fim dos tempos, se concretizar com a volta de Cristo. Mas a verdade é que quem vai levar esse Evangelho, obviamente, é o Espírito Santo, mas é o Espírito Santo através de nós. Nós vamos levar adiante. Quando nós vemos na igreja de Atos, o Senhor foi levando o Evangelho por toda aquela região. E Paulo foi um desses precursores, como missionário. E a verdade é que Deus não precisa colocar a vida de cada um de nós no campo missionário para levar para uma outra região, para um outro povo. Tem gente que vive do nosso lado todo dia, que nunca ouviu nada do que a gente está ouvindo aqui nessa igreja. A verdade, gente, é que a gente vive num tempo que a esperança acabou. Tudo aquilo que a humanidade cresceu e avançou no século XX, que apontou para nós como solução para os nossos problemas, não deu certo. As guerras não acabaram, a prosperidade que era esperada não chegou. É verdade que a vida melhorou, Nós temos tecnologia, nós temos uma série de coisas hoje que há muitos anos atrás não existiam e a nossa vida como ser humano melhorou. Mas ainda que as coisas tenham melhorado, a solução não chegou, porque a solução ainda não voltou, e a solução é Jesus. E isso, querido, é a nossa vida. É a nossa vida, e eu quero te convidar a sair hoje daqui com isso no teu coração. Eu estava preparando isso aqui, Deus me lembrou de uma música antiga, que tem uma frase que diz assim: celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Gente, como isso é poderoso. Se você, não conseguir guardar muita coisa do que eu falei aqui hoje, guarde essa frase: celebre a Deus com a tua vida, porque é isso que Deus espera de nós, querido, que nós celebremos a Ele com quem nós somos, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Nós fazemos parte de uma igreja que é maravilhosa. Nós temos uma palavra que nós recebemos aqui toda quinta, todo domingo de manhã e de noite, que é poderosa, que é genuína, que tem compromisso com a verdade. Querido, mas isso não é só para que a gente viva uma vida cristã vitoriosa. Isso é para que a gente celebre a Ele com tudo que nós temos e com tudo que nós somos, querido. O Senhor tem muito mais para fazer para nós, para fazer em nós, mas a verdade é que a gente às vezes fica tão apegado àquilo que a gente precisa, tão apegado àquilo que a gente necessita. Eu sei que incomoda, eu sei que é difícil, eu também estou precisando de coisas, querido, a minha casa também está precisando de coisas que a gente ainda não viu Deus fazer, mas não é esse lugar que Deus quer a gente. O nosso lugar é daquele que olha para o monte e que sabe que o socorro vem de lá, porque o texto diz que eu olho para o monte, eu volto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele pergunta, mas ele já sabe, o meu socorro vem dele. Eu não estou sozinho, eu não fui abandonado. Então, querido, nós precisamos entrar nesse lugar de ser livres, de nos libertarmos da necessidade por saber e confiar que Ele cuida de nós. Nós cantamos aqui que Ele é fiel, que Ele é poderoso, que Ele é soberano. Querido, Ele resolve tudo. Nós é que precisamos sair desse lugar. Nós já temos a provisão dentro de nós. A diferença é que a gente já vive sabendo que Ele se manifestará em nosso favor, querido. E é isso que transforma a gente em pessoas livres para celebrar o nome dEle com a nossa vida, para carregar o nome dEle adiante, querido. Meu coração tem se enchido disso, eu creio que Deus vai encher o seu também, porque eu creio que isso não é para mim, isso não é para você, isso é para a nossa igreja, isso é para o nosso tempo, é aquilo que Deus quer que a gente faça. Cristãos que se libertaram daquilo que precisam, para adorar ao nome dEle, para olhar para Ele, para celebrar ao nome dEle, porque essa é a única coisa que a gente vai fazer quando chegar no céu. Então, se existe alguma coisa que a gente pode praticar na terra, para já chegar pronto para o céu, é celebrar, é louvar, é engrandecer, é colocar o nome dEle acima de todas as coisas, porque a gente vai passar muito tempo fazendo só isso. Quando a gente chegar lá, não vai mais haver dor, não vai mais haver choro, não vai mais haver necessidade, não vai mais ter conta para pagar e boleto, glória a Deus por isso, quem se alegra? Eita, não tem mais boleto, glória a Deus. Só haverá Ele, mas hoje já é possível só haver Ele em nós. Eu quero te convidar a ficar de pé, a fechar os teus olhos e a colocar o teu coração diante dEle e falar com Ele um pouco aí com as tuas palavras, com aquilo que eventualmente o Espírito Santo trouxe ao teu coração.
Como eu falei, essa não é uma palavra de peso, não é uma palavra de condenação, é uma palavra de alegria e de privilégio, por saber que nós temos a marca dele, por saber que o nome dele está sobre nós e por ter a certeza absoluta que ele luta em nosso favor e que isso nos libera para fazer a vontade dele. Senhor, nós queremos celebrar o teu nome, Deus, nós queremos te engrandecer porque a tua palavra, Deus, ela é poderosa. Ela é poderosa, Deus, para tirar de nós o medo. Ela é poderosa, Senhor, para tirar de nós a ansiedade. Ela é poderosa, Senhor, para tirar de nós, Senhor, a dúvida, Pai, por sabermos que nós servirmos aos Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, por saber, ó Deus, que nós servimos aquele que é soberano, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, nós queremos aqui, ó Deus, colocar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Nós não estamos aqui falando de um lugar de alguém que já conseguiu fazer tudo certo, Deus, mas nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti e te pedir, nos ensina, Deus. Nos ensina a nos tornarmos essa igreja no dia a dia. Nos ensina, Senhor, a carregar o Teu nome com responsabilidade, com vigor, com força, com coragem. Nos ensina, Deus, a celebrar o Teu nome em tudo que nós fizermos. Nos ensina, Senhor, a depender única e exclusivamente do Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós já podemos olhar para o monte e pela fé já ver o socorro chegando. E por isso, ó Deus, nós podemos testemunhar o Teu nome aonde nós formos, Senhor. Nós, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, nós Te celebramos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio, pela Tua marca, pelo Teu poder sobre nós, ó Deus. Nós Te louvamos pela fé, em o nome de Jesus. Você pode celebrar o nome dEle? Aleluia! Glória a Deus!